Hoje no Brasil é proibido falar sobre determinados assuntos, viraram dogmas de fé. E quem ousa contrariar os poderosos de ocasião, corre o risco de ser espesiado, emudecido, calado, literalmente cortado das redes sociais, retirado da vida social, exilados, e isso é muito grave. Mas é tão forte a força da população que eu gostaria de compartilhar com os senhores um dado extremamente relevante que mostra como a sociedade brasileira está mobilizada. Eu ouvi, logo de forma subsequente ao término do movimento de domingo, praticamente de forma unânime, os grandes veículos de comunicação que se dignaram a falar a respeito, dizendo flopou, que é uma expressão que significa que deu pouca gente. Flopou o movimento do Bolsonaro. Bolsonaro não tem mais condição de levar pessoas às ruas, não consegue mais mobilizar a sociedade brasileira. E comemoraram a narrativa porque falaram para eles mesmos. São veículos que perderam a capacidade de se expressar e se comunicar com o conjunto da sociedade brasileira. Eu quero ler para os senhores uma notícia de um veículo chamado Poder 360. Foi divulgado no dia 24 de fevereiro de 2025, às 8 da manhã. Dados obtidos pelo Poder 360 mostram que os 5 principais, chama a atenção dos senhores, canais de TV de notícias do Brasil registraram, ao longo de 2024, uma audiência média de 111.792 espectadores ao longo das 24 horas. Esse é o número somado de pessoas que, ao mesmo tempo, sintonizam, pasmem, senador Marcelo Castro, Globo News, CNN Brasil, Jovem Pan, Record News e Band News. Esse público equivale a 0,05% da população brasileira, quando se leva em conta o censo do IBGE de 212 milhões de brasileiros. Muito bem. Na hora em que estava acontecendo o evento do presidente Bolsonaro lá em Copacabana, nobre senador Vanderlan, o canal Auriverde tinha 1.048.672 visualizações online. Silas Malafaia, 255.064. Revista Oeste, 1.592.013 cidadãos estavam linkados. Metrópole, 293.381. Te Atualizei, de Bárbara, uma youtuber, 339.058. Eu contabilizei apenas 5 canais. Mais de 25 canais divulgaram o evento. E esses 5 canais perfazem um total de 3.600.000 brasileiros que estavam sintonizados nas palavras daquele que é o maior líder popular do Brasil na atualidade. Queiram ou não queiram aqueles que se contrapõem a essa absoluta verdade. Nós sabemos que existe um esforço extraordinário de se tentar demonstrar que se perpetrou o crime impossível. O crime impossível que é um golpe de Estado no dia 8 de janeiro de 2023, feito por um exército de Brancaleone, com senhoras idosas, com crianças, com mulheres, com pessoas com condição de dificuldade cognitiva, com moradores de rua, armados de bíblias, de estilingues, de ripas, segundo o próprio Ministério Público. Essas pessoas estavam organizadas, sem líderes, no domingo, para derrubar a República Brasileira. Esse crime impossível, essa narrativa não se põe de pé. A população não engoliu. E a demonstração cabal dessa afirmação que faço é a irresignação, a insatisfação, eu diria a frustração da sociedade brasileira quando vê que a justiça brasileira, a partir da sua mais alta cúpula, não consegue fornecer paridade de armas a quem está sendo acusado no judiciário. Porque o inquérito que foi apresentado, nobre senador Omar Aziz, com milhares de informações que foram coletadas pela Polícia Federal, foram segmentadas e filtradas, e em seguida apresentado um relatório que baseou o relatório do Ministério Público, mas a defesa não teve acesso a esse cipoal de provas, ou seja, não se permitiu igualdade de condições da defesa para se defender.
A defesa se debruçou sobre o que foi produzido pelo Ministério Público e pela polícia. Não se deu permissão, nobre senador Marcelo de Castro, que se debruçasse sobre as provas coletadas, o que mostra um vício claro na condução do processo. Nós temos um juiz que, de forma reiterada, mostra a sua insatisfação com o presidente da República, com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que deu entrevistas falando sobre o fato que ele irá julgar, afirmando que seria vítima da suposta trama do golpe. Como alguém pode imaginar que haverá imparcialidade no final desse julgamento? Acabou-se o princípio do juiz natural. Vejam que a situação do deputado Eduardo Bolsonaro. Por que, perguntam os senhores, cai sobre a ESD, sobre as condições, sobre a orientação do ministro Alexandre de Moraes a condução dessa afrontosa acusação que é feita contra Eduardo Bolsonaro por representantes de partidos políticos? Houve distribuição? Ou ele o recepcionou por vinculação, não sei por que cargas d'água? Se Eduardo Bolsonaro, que é um deputado federal, que é um parlamentar brasileiro do Congresso Nacional, tem receio da justiça brasileira, imagine o cidadão comum, como ele se sente, com receio de dizer o que pensa, com receio de exercitar o mais sagrado dos direitos que é garantido pela nossa Constituição, o direito de divergir, de criticar, de se opor, de fiscalizar, de se contrapor. Querem emudecer e calar a sociedade brasileira e impor uma narrativa única. Não é por acaso que nós vemos as tentativas repetidas de se tentar regular, de se tentar reprimir as redes sociais, porque elas permitiram que a sociedade brasileira tivesse acesso ao que está acontecendo no Brasil, sem a necessidade do filtro que é colocado por aqueles que se colocam à disposição do poder de ocasião. Viva o povo brasileiro que resiste, viva o Brasil que vai passar incólume e viva todos aqueles que acreditam na democracia, porque por mais negra que seja a noite, está perto do alvorecer, não tenho dúvida nenhuma.